aí, pessoal! Hoje eu vim trazer um assunto que já faz um tempo que eu quero abordar aqui, só que eu resolvi pesquisar outras opiniões, outros conteúdos que pudessem agregar e fazer com que eu entendesse melhor sobre esse assunto, que eu acho que é até recorrente. Eu já vi várias outras pessoas falando sobre isso, mas eu queria trazer de uma abordagem diferente também, entendendo o que eu estava sentindo. Existe um termo certo para isso, mas é um sentimento de estar atrasado na vida. E principalmente, né, eu acho que eu tô sentindo isso porque eu tô chegando nos 30 e já vem uma reflexão maior sobre a vida, sobre tudo que eu vivi, enfim. E eu já quero adiantar que uma coisa em comum que eu achei em todos os textos que eu li, vídeos, enfim, é sobre a comparação. A gente tem muito essa questão de comparar a nossa vida com a do outro, e isso acaba sendo prejudicial, acaba fazendo com que a gente se veja de uma forma inferior, sendo que não é verdade. Tem até aquela frase, né? A grama do vizinho é mais verde. Então, ainda mais com as redes sociais, fica muito mais difícil da gente perceber o que é realidade, o que é montagem. Mas eu vou falar sobre a comparação um pouco mais pra frente, porque eu quero trazer outras abordagens antes. Acho que eu comecei a pensar sobre esse assunto de uma forma mais recorrente há mais ou menos um mês. E eu comecei a escrever algumas coisas, mas nada estava ainda me convencendo daquilo que eu estava mesmo falando. Então, por isso também que eu decidi fazer as pesquisas. Um ponto que eu vi também na maioria dos textos é que traz um ar de conformismo, de que a gente está no tempo certo, de que não existe isso de estar atrasado na vida, justamente por essa questão de comparação, cada um tem o seu tempo. Então você está no tempo certo. E eu acho que isso traz um sentimento de estagnação, né? Dependendo da forma que você encara. E para mim estava trazendo muito isso, esse sentimento de me conformar com as coisas que eu não realizei, que eu não concretizei. E eu percebi que não estava sendo legal essa forma, porque eu não estava conseguindo visualizar como que eu ia mudar, né, daqui para frente. Então hoje eu penso muito mais, assim, em vez de ficar me lamentando, o que eu posso fazer para mudar o agora, para mudar aonde eu quero chegar. E aí eu cheguei numa sequência de raciocínio que eu acho que pode ajudar mais pessoas, porque me ajudou a sair desse sentimento de lamentação e de frustração também, com o sentimento de que ainda dá tempo de fazer muitas coisas. Eu vou trazer um exemplo do ano passado, quando eu estava fazendo terapia, que eu comecei a entrar num conflito de ideias, porque eu não sabia qual era o tipo de vida que eu queria para mim. Porque eu comecei a desejar muitas coisas que não se combinavam, sabe? Não dava pra ter tudo ao mesmo tempo, não dá pra ter tudo, né, num estilo de vida só. Quando eu era muito nova, eu achava que eu ia casar cedo. Ser mãe nova. E isso pra mim era, assim, o objetivo da minha vida. Era o maior sonho que eu tinha. Acho que eu já falei isso algumas vezes por aqui. E não aconteceu. E isso acabou me deixando frustrada, né? Então, eu me comparava também com a vida de outras pessoas, pessoas que conseguiram, né, casar jovem. Não que eu seja velha, mas casar jovem pra mim é casar com menos de 25 anos, que realizaram isso. Então eu achava que a minha vida não era boa por causa disso, porque eu não tinha conseguido realizar meu sonho, né? Mas ao mesmo tempo eu tinha muitos outros desejos também, de estudar fora, de conhecer o mundo, de ter uma liberdade que, se eu tivesse uma responsabilidade com família, eu não poderia concretizar. E hoje eu entendo que foi o melhor que aconteceu para mim, para minha vida, né? Pro meu estilo de vida, pros meus desejos. Foi o melhor para eu não me sentir assim, como se eu não tivesse vivido. Como hoje eu penso que quando eu casar, eu vou casar sabendo que eu vivi tudo que eu tinha vontade de explorar o mundo, explorar a vida. Eu acho que isso vai ser positivo pro meu futuro. E isso eu entendi. Só que depois começou a surgir um tipo de sentimento que é:
eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter vivido uma experiência no exterior, tipo, ter morado um tempo fora, podia ter, não sei, comecei a pensar em várias coisas nesse sentido, sabe? De que eu poderia ter feito e só quando eu era mais nova. Porque agora com 30 anos, quase 30 anos, acho que já é uma fase que a gente começa a pensar mais realmente em construir uma família, né? É a fase mais propícia para isso, eu penso. E não é uma fase de ficar pensando em intercâmbio e estudar fora. Só que isso também é um tipo de limitação, achar que só até os 30 anos eu posso fazer intercâmbio, ou só depois dos 30 anos eu só posso pensar em ter uma vida estável, né? Construir uma família. Eu acho que isso, nesse sentido, não é tão assim redondo, né? As coisas não são assim. A gente pode viver as experiências que a gente realmente quer, independente da idade. Claro que quando a gente é mais novo, fazer certas coisas é mais fácil, mas não que depois seja impossível. E aí eu deixei de ficar apegada ao tempo, sabe? De ficar apegada de que eu tenho que fazer isso até os 30, eu tenho que fazer isso até os 40. Enfim, eu acho que a gente, se a gente tem os objetivos, se a gente tem os sonhos, a gente consegue planejar para que eles aconteçam. E colocar prioridade, o que é prioridade na nossa vida de fato. Então, uma coisa que eu comecei a fazer para sair do sentimento de conformismo ou lamentação é colocar de forma clara o que eu tenho em mãos, né, agora e como que eu posso construir o meu futuro daqui para frente. Então, eu comecei a anotar tudo que eu conquistei, tudo que eu acertei na minha jornada, para que isso faça eu entender que eu não tive só erros, que eu tive muitos acertos e que eu tive muitas conquistas. E também fiz uma lista dos meus erros, do que não deu certo, para que eu não os cometa lá na frente. E com base nisso eu consigo fazer um planejamento mais assertivo, né? Com base na onde eu quero chegar, em quem eu quero ser daqui a um período, daqui a alguns anos. E só de fazer isso já me ajudou muito a ter uma visão mais clara do que eu posso fazer e do que e aceitar que eu não posso mudar o passado, né? Eu acho que nessa questão aceitar é melhor do que se conformar, porque se você aceita, você consegue ainda agir. Agora, se você se conforma, você praticamente fica estagnado. E sobre a comparação que eu já tinha comentado, eu acho que tem a comparação boa e a comparação ruim. A comparação boa é quando a gente se inspira na vida de outra pessoa, na história dela, no que ela fez certo, pra gente adaptar a nossa vida, porque não dá pra gente copiar, né? Cada pessoa é de um jeito, mas a gente pode se inspirar nos acertos e também observar o que ela fez de errado, o que não deu certo, para que a gente não cometa na nossa vida. E a comparação ruim é quando a gente se diminui diante da história, da trajetória de outra pessoa e acha que a gente não é tão bom quanto. Então, saber separar, né, essas coisas também vai ajudar muito. Então, de forma resumida, né, de tudo que eu falei aqui, é tirar esse sentimento de culpa e arrependimento e trazer isso para uma forma de ação. Como que eu posso fazer diferente daqui para frente? Eu sei que é meio clichê esse tipo de assunto, mas é o que realmente funciona. Você ter clareza do que você tem de possibilidades agora e não ficar se remoendo do que não aconteceu, porque isso não vai adiantar em nada, só vai fazer com que a gente se afunde cada vez mais. Eu acho que a gente precisa ter praticidade, precisa ser assertivo. E é isso que eu tô priorizando agora e que eu não quero errar mais aonde eu já errei, para que eu olhe para trás e veja que eu realizei muitas coisas que eu tinha me organizado e planejado para conquistar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!